tinha alguns eventos que estavam programados para serem liberados a partir de outubro, e agora eles passaram a ficar proibidos até o final do ano. Reino Unido também, com muito medo de aumentar a contaminação, impôs também alguns, não sei se vocês lembram, até foi motivo de algumas matérias aí, que estava uma reclamação por parte dos franceses e holandeses que tiveram alguma restrição né, por parte do Reino Unido. Todos as pessoas que entrarem no Reino Unido, vindo, por exemplo, da França, vão ter que primeiro ficar numa quarentena. Então, muita gente que estava fora acabou indo de volta para o Reino Unido exatamente para evitar esse período de quarentena. É meio estranho, né? Aí o povo que não quer ficar em quarentena vem antes, né? É complicado, porque ninguém consegue encontrar o denominador comum de como controlar o contágio. Hoje, até, né, aproveitando que a gente estava com um médico, eu fiz umas perguntas com relação a isso, né? A gente sempre tem que dar uma aproveitada. Há uma tendência, né? Diz que no meio médico, né, não sei se depois o Léo ajuda, né? Que ele conhece mais essa área, mas que algumas pessoas já possuem uma predisposição ou algo mais, um organismo mais fácil de criar anticorpos ou se prevenir de algumas contaminações. E aí tem aquele percentual que não adianta, que já é mais suscetível, e desse suscetível sempre vai ter aquele que não vai resistir e vai acabar falecendo em função de outras doenças e fatores de risco. Então, assim, na verdade, a gente aumenta a contaminação, mas a gente não tem uma explosão muito grande de casos de morte. Então, eles acreditam que ele está chegando num estágio como outras contaminações, como H1N1 e outras doenças que precisam ser controladas através de vacina. Passando o Covid, que a gente sabe que ele está ainda atingindo algumas regiões e que não se sabe exatamente como que vai se terminar ou quando vai terminar, porque hora a vacina chega, hora a vacina não chega, a gente vai levando em frente. Nos Estados Unidos teve muita pressão com o mercado, principalmente com relação à liberação de novos estímulos para a economia, que venceu em julho. Da mesma forma como aconteceu aqui do coronavírus, do Corona Voucher, né, que houve uma prorrogação dele até o final do ano, mesmo com um valor menor, o Congresso americano não chegou num denominador em agosto, porque o pacote de estímulos precisa se retornar, né? Ele acabou em julho, e os democratas acham que o pacote tem que ser de 3,5 trilhões, já os republicanos acham que tem que ser 1 trilhão, a diferença desse 2,5 trilhões aí não fechou a conta e ainda não se definiu essa ajuda, esse novo estímulo americano para a economia. Isso já se refletiu, de certa forma, nos dados americanos, né? A venda varejo já não foi tão ampla como se esperava, né? Se esperava um crescimento de em torno de 2%, ela ficou em torno de 1,2%. Acha-se que exatamente é em função dessa falta de estímulo, desse valor que parou de cessar para as pessoas que estão com maior dificuldade, né? Principalmente para a alimentação, né? Que não tem outra forma de conseguir renda. Porém, a produção industrial ela cresceu em torno de 3%. Que mostra que a economia vem se recuperando gradualmente. Outro ponto importante que veio, que abalou um pouco o mercado, né, principalmente mais ali no finalzinho do mês, que gerou uma certa instabilidade, até alguns fundos no exterior sofreram um pouquinho nesse período, mas foi uma pouca coisa, foi uma declaração do General Powell, que é o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, que eles estão mudando as análises, né, de como analisar alguns pontos na economia para definir a taxa de juros. 2 pontos foram fundamentais: a forma de análise da inflação, que é anualizada, né? Você pega e tira, como aqui no Brasil, você faz uma inflação anual, eles querem fazer num período mais longo, para que não impacte tanto nos juros, e também a forma como as diligências de emprego
né, vão crescendo. Então, isso faz com que, se essas duas variáveis ficarem dentro dos parâmetros pré-determinados, os juros atuais americanos devem permanecer baixos durante um tempo mais longo, vai afetar muito a renda fixa nesse país. Então, assim, a tendência é que esses valores que poderiam vir de renda fixa para outros mercados, porque afinal de contas o mercado americano não vai te dar muita coisa, tá com juro em torno de zero. Mas mesmo com todos esses problemas internos, sabe que os Estados Unidos não conseguem ficar, né? O Trump não consegue ficar 15 dias sem brigar com a China, né? Então, assim, teve uma discussão grande, porque houve, não se sabe se é real ou não é real, eu não consegui apurar porque se realmente isso é verdade, né? Mas houve um boato de que os softwares chineses estavam espionando os cidadãos americanos e que as grandes empresas, principalmente de internet, de software, aí o que fez? O governo americano proibiu que qualquer empresa americana, qualquer cidadão entre em contato ou faça negócios com isso, gerou uma briga imensa, sanção de um lado, briga do outro, mas como todos os outros meses, alguém colocou um outro pano quente e disse que vão voltar a negociar e que as coisas vão ficar um pouco mais calmas. Aqui no Brasil, né, rapidinho, a gente continua com muita preocupação, o mercado ficou bastante volátil durante todo o mês de agosto, fugindo de todo a tendência que vinha nos últimos 4 meses de uma alta constante, com oscilações mais mantendo-se na parte positiva, e positiva alta, acima de 7%, 8%, né? A gente teve ganhos muito bons de Ibovespa, mas o medo muito do mercado foi com relação ao risco fiscal, ao lado fiscal. A gente, e principalmente a briga por parte de Congresso, por parte de Ministério da Economia, com o governo ou com outros ministérios que querem romper o teto dos gastos, principalmente por causa né, da deteriorização, né, das nossas contas públicas, a arrecadação vem caindo, né? Isso em função muito, né, da economia que vem, né, num momento complicado, e aí 9% de retração, então é muita coisa para o país. Espera-se que ainda o PIB fique, deixa eu pegar aqui o PIB do Brasil fique em torno de 5,30, né? O Banco Mundial acha que o Brasil cai mais, né? Ele coloca 8% de queda para o Brasil esse ano e um crescimento de 2,5% no ano que vem. Já as projeções do Focus, né? Como o Rafa depois colocou ali na apresentação, já vê um valor menor. Assim, então, a briga sobre o teto dos gastos criou um medo com relação no mercado, principalmente vai ter reforma? Não vai ter reforma? As reformas vão acabar? Não, porque mandou-se uma reforma tributária, não gostaram do formato da reforma tributária, deixaram de lado para poder passar então uma reforma administrativa, mudando algumas coisas e indo um pouco para frente. Mas até agora não saiu nada. Se apresenta, fica no Congresso e não se define exatamente o que vai ser. Existe muita interferência por parte do governo em cima das mudanças, né, e na celeridade das reformas, tanto que o Ministério da Economia perdeu 2 membros importantes, e exatamente nas áreas que estão mais precisando, né, andar, que saiu o Matar, que é o secretário que era secretário de desestatização e privatização, e o Paulo Webel, que era desburocratização e gestão. Os dois que estavam trabalhando tanto no setor de privatizações, que foi andado e que continua parado e que não se acha uma definição, e as reformas administrativas, que também não foi para frente. Então, isso desmotivou os dois secretários, que acabaram saindo e que mostrou um pouco, deixou o mercado um pouco mais nervoso ao longo de agosto. Aí chegou lá mais para o final do mês, o Bolsonaro colocou uns panos quentes, disse que não vai romper o teto dos gastos,
e quanto ficou por aí. Mas os números do Brasil vêm sendo bem interessantes. Se a gente for levar em consideração, o Banco Central, mais uma vez, reduziu em 0,25 a taxa de juros, ou seja, ela vai ficar, em princípio, em 2% ao ano, né, até o final de 2020. O Copom sinalizou até que há uma possibilidade de cortes, mesmo que sejam pequenos, mas isso depende de como vai se comportar, principalmente a inflação, que se chegue a metas. É que, assim, muitos dizem, é melhor, que bom que não tem inflação. Não, não é tão bom não ter inflação, porque a inflação, sem nada de inflação, mostra que a economia está muito estagnada, está muito parada, não está tendo aquecimento. Porém, agora a gente já viu que o mês de agosto já teve uma inflação um pouco maior, muito em função de alguns setores que têm aquecido bastante a economia. Por exemplo, um setor que tem contribuído com algumas altas, aço. Como o mercado, a indústria da construção civil não parou, pelo contrário, é um dos setores que tem continuado a crescer, independente da pandemia, teve tendo falta de prego. E o prego, por exemplo, né, então aí prego vai para a cadeia de aço, que aqui no Brasil é bastante, né, segmentada, digamos assim, então a tendência de alta nesses setores. Aumenta, por exemplo, o prego, como aumentou o arroz, né? A cesta básica aumentou bastante o arroz em função da dolarização, né? Você abre mão de uma parte do mercado interno para você exportar em função do dólar, para você ter o ganho, essa dolarização por parte do arroz, então a cesta básica teve uns aumentos. Muitos acham também pela inflação de demanda, exatamente pela continuidade dos auxílios por parte do governo, então é um setor e é o segmento que mais vai se consumir, principalmente a cesta básica, então é uma tendência dela realmente aumentar. Outro que contribuiu bastante foi a gasolina, teve alterações de preços no mês, e saiu também alguns números de junho, onde foram eu achei até interessante, que foi divulgado agora em agosto. A indústria subiu 8,9%, vendas no varejo em torno de 8%, bem acima do que se esperava em torno de 5%. Se você levar em consideração o número dos Estados Unidos, que foi 1,2%, a gente está tendo um aquecimento no varejo mais acentuado. Ainda o índice que mede a atividade econômica, que é o IBC-BR, saiu em 4,89, ou seja, a economia voltou a crescer, por mais que se esperava um pouquinho mais, né, em torno de 5%, mas ela ficou dentro de um número bastante aceitável, ou seja, apresentamos um número feio, né, teve uma retração de PIB considerável, mas a indústria mostra fôlego, né? A gente começa a ver setores que começam a animar mais o mercado, o que mostra que a gente saiu de uma estagnação, né, de um pavor e de uma estagnação para começar um crescimento. Espero que, como a gente falou da outra vez, seja um crescimento pomposo, seguro. O problema é que a gente não está encontrando a indústria, né, que tem puxado todo esse crescimento no país, ele ainda está sofrendo com algumas reformas que precisam ter andamento, né? E a gente já está aí quase no final do ano e as reformas não acontecem, e a gente continua nessa lenga-lenga. A gente vê muito governo preocupado com a parte jurídica, com o STF, com acabar com Lava Jato, com Aras se envolvendo nessas áreas, e isso deixa o mercado muito confuso, né? Você entra um governo que é um governo dito liberal, mercado, que busca tentar reduzir esse peso do Estado, e a gente vê o Estado cada vez mais querendo romper gastos, gastar mais para poder investir, usar orçamento de guerra para poder
né, justificar gastos que a gente não vê lá para frente a solução para como você vai conseguir cumprir e aumentar, né, ter resultados positivos nas contas públicas, porque o déficit do primeiro semestre a gente já está em 402 bilhões. É muita coisa. A gente está tendo déficit mensal né, em torno de 188 bi. Então, se chegar até lá no final do ano, isso na forma que está, se você estourar o teto, não tem condições de você conseguir segurar o país e ele voltar, né, num crescimento mais constante. O mês de setembro já começou um pouco mais calmo, mas ainda muito nervoso com relação ao mercado, e enquanto não sair algum dado efetivo, né, de uma sinalização por parte do governo, por parte do Congresso, de que as reformas vão andar, a gente pode patinar um pouquinho. Mas eu andei falando também com algumas pessoas no mercado, eles continuam otimistas, entendeu? Para que a gente consiga ter um mercado, né, uma visão para frente, né? Ah, tá, os dados estão tão bonitos em algumas partes, né? A parte política e ainda continua incomodando um pouco aqui no país. Será que a gente vai conseguir ter esse crescimento, né? Ao conseguir sair dessa situação com maior facilidade? Não sei, assim, como eu falei, se a gente for analisar os nossos pares, né? Como foram os outros países que são emergentes, né? Os emergentes estão tendo uma queda para 2020 de 2,5% de PIB, né? Então, tem muitos países que não estão tendo todo esse sofrimento como a gente está. Eu acho que a previsão do Banco Mundial em torno de 8% de retração para a economia brasileira é muita coisa, né? Eu acho que a gente tem uma economia muito mais pujante, né? A gente tem muita commodity, tudo vai depender assim das safras, porque tem muita gente que não produziu. A gente vê que os mercados, né, que são economias mais avançadas, sentirão um pouco mais o peso da retração, principalmente pela parte da indústria, que teve um período que ficou muito tempo fechado, né? Então, ela demora a aquecer e até recuperar alguns setores. Então, a tendência é de que as economias realmente no mundo sofram um pouco mais do que outras economias que a gente achava que seriam mais, como é que eu vou te dizer, mais suscetível, né, a uma queda de PIB acentuada do que em outras economias, como é o caso, por exemplo, ó, a Indonésia, a tendência é que o PIB deles permaneça em zero, ou seja, não vai ter retração. A Tailândia já cai 0,5, a Rússia cai 6, né? As economias avançadas 7, nós 8. Né? A Argentina, como eu estava falando com o Rafa ontem, antes já caiu 2,5%, 2,2% no ano passado. Previsão de caída mais de 7%. Então, assim, depende muito de como a economia e como os governos vão estimular a parte produtiva para a gente sair melhor no mercado. Mas, com relação aos investimentos, a gente não vai ter como fugir muito da tendência que vem vindo no mercado, né? Saindo agora um pouquinho do foco fiscal, né? Dizendo que não vão querer realmente romper o teto dos gastos e passando algumas reformas, nem que seja alguma coisa pouca, né? Que justifique, que mostre que o governo está sinalizando melhoras na redução do tamanho do Estado, porque houve uma redução realmente de despesas públicas, né? Os gastos públicos reduziram em alguns setores, tanto que há uma parte do governo que sinaliza que o sistema de trabalho home office deve permanecer em alguns setores do governo, principalmente governo federal, por tudo que eles já economizaram nesse período de pandemia, seja em despesas fixas, como energia, como água, como lua, material de expediente, diárias. Então, todos esses
custos que normalmente se teria com o funcionalismo público se reduziu bastante. A gente nota, claro, que aqui também não é diferente. Bem, esse é uma pincelada muito rápida no que tange a cenário, porque se for falar, tem muita coisa para ser falada ainda de cenário econômico, né, entrando para o mercado corporativo. Na nossa carteira teve uma retração esse mês, pouca, mas aconteceu, né? Apesar de que a gente tem a nossa carteira está bem. Deixa eu pegar aqui a nossa carteira de investimento. Ela está bem atualizada, deixa eu abrir o resumo. A gente tem a carteira está bem diversificada, então ela segurou bastante as quedas que tiveram, principalmente na renda fixa e nos fundos de renda variável, ações nacionais, né? A carteira fechou em 0,89%. Na parte Alice, se a gente comparar com o mês passado, não foi uma queda pouca, foi um tombo, né? Mês passado, dá muita diferença. Não, falando em termos de patrimônio. Ah. Tá? Especular. E aí, a rentabilidade de 1.900.000 o resultado do mês, né, em função da arrecadação de contribuições, no apagar das luzes, o que a gente recebeu de contribuição, o que teve de retração de investimento e que a gente pagou de dívida e de contas, né, de benefícios e despesas, a gente teve uma retração com relação ao mês de julho de R$ 53.000. Agora, em função do fechamento financeiro, né? Contas, entradas de recursos, receitas e tal. Agora, o resultado das aplicações financeiras, sim, menos 0,89, 1.962.000, foi isso? 1.900.000 com 62,67. Disso, na verdade, a maior queda foi na renda variável, 1.898.000. Aí nós tivemos uma queda na renda fixa de 1.134.000. Os imobiliários também caíram um pouco mais de 46.000. E os multimercados e investimento no exterior fecharam positivo e estão positivo no ano. Por quê? Puxado basicamente pelo S&P, né, que foram os fundos que cresceram muito no mês de agosto. Eles voltaram, né? Mês de julho foi 1,80 de média da S&P, 1,80, 1,87, 1,88. Não, até menos. Então, assim, os S&P vão buscar um pouquinho mais, né, de ganho, exatamente pelo movimento externo. O mesmo aconteceu com os fundos de renda de investimento no exterior, que a gente teve uma média, né, se você pegar a média do item 9, ele teve uma média de rentabilidade de 11,68%. Mas tivemos fundos como o MS Global, que acertou e vem acertando bem na mão, de 15,26% no mês. Então, os fundos de investimento no exterior, eles têm dado uma rentabilidade muito interessante, mesmo com a oscilação, né? No final do mês, teve oscilação, tanto que a gente aplicou naquele fundo, lembra o fundo Equity World? Ele fechou com uma leve retração de R$ 1.000 e poucos, de 0,5. Na verdade, o fundo subiu 9,86, mas nós tivemos uma rentabilidade negativa em função da data de entrada. Nós entramos no dia 20, que foi onde teve uma oscilação por parte de alguns mercados, saíram alguns resultados de tecnologia, então
o mercado sentiu um pouco e no final do mês não seguiu a mesma alta, nem todos os fundos seguiram na mesma alta, como, por exemplo, os fundos BDRs, que ficaram na ordem de 15%, o MS Global, que ficou em 15%, o Companhias Americanas, que ficou em 13%, né? Os outros fundos, como a prova do AXA, que ele é voltado exatamente para a tecnologia, ele ficou em torno de 7,63%, mas bem acima do que os resultados que nós temos hoje no mercado nacional. Que mais? Perguntas até agora, gente, por favor. Não fiquem com dúvidas para não perder. Na verdade, uma pergunta que você já respondeu, Alessandra, a respeito das casas, né? Qual é a expectativa em relação ao andamento das reformas do Congresso, do governo federal? Né? Você respondeu durante a apresentação que eles estão bem otimistas ainda em relação a essa situação. É algo que preocupa, né? A continuidade das reformas da sustentabilidade da economia, né? Essa incerteza, porque assim, ó, você veja que o que vem segurando e o que vem mantendo o mercado animado é exatamente essa possibilidade, essa expectativa de que haja reformas, principalmente em função de tudo que vem sendo falado pelo ministro da Economia, pelo Paulo Guedes, né? Tanto que uma pergunta surgiu naquela palestra dele da Expert, exatamente, rompe ou não rompe o teto dos gastos? E ele foi taxativo ao dizer que não se deve romper o teto, tem que se reduzir o chão. O chão não pode mais ficar crescendo de uma maneira como está crescendo, ao ponto de querer romper o teto. Então, assim, você precisa reformar, você precisa retirar algumas variáveis que hoje, alguns fundos que existem, né, algumas verbas carimbadas que existem, que não deixa para o governo muita mobilidade para ele trabalhar, né? A gente tem um percentual determinado que vai para a educação, determinado para a saúde, determinado para, né, para ações sociais, aí você tem mais a previdência. Quando você vai ver, para investimento, sobra muito pouco. Então, assim, a gente tem um governo muito oneroso, alto, pesado, e que a gente precisa mudar. E que é difícil, vai ser muito complicado, né? Nós temos hábitos, né, muito enraizados no país, né? Formas de se fazer políticas, formas de se governar. Então, é difícil, você veja que um governo que foi eleito pensando em romper, em acabar com a corrupção e ser uma das suas bandeiras o controle, né, e o combate à corrupção, tem se mostrado muito mais favorável a acabar com uma das operações mais vitoriosas que a gente teve nesse setor, do que realmente incentivar e melhorar o controle, né, desses desvios que parece que nunca vão acabar, né, no nosso país. Mas voltando para o nosso mundinho, o que faz com que a gente não tenha muitas opções, né? Muitas opções de investimentos. Eu quero abrir aqui o meu... Eu tinha aberto, mas eu não sei. É tanta coisa que a dona Alia abriu, que ela já nem sabe onde é que está tudo. A minha apresentação... Bem, hoje de manhã, né, aproveitando aqui enquanto eu acho a minha apresentação para seguir ela, nós tivemos uma reunião com o Ronaldo, que faz o estudo de ALM e que demonstra para onde que a gente vai fazer uma licitação, ainda vamos ver de que forma que a gente vai fazer a contratação, porque a segunda versão 3.0 do Progestão, a gente antes, para nível 2, era optativo, agora se tornou obrigatório, então a gente vai fazer. E nela, eu tinha, assim, deu para ver num estudo, né, num exemplo dado por ele,
o próprio sistema e o próprio programa, né, que faz a geração das informações no estudo de ALM, demonstra que você tem que ir muito mais para o mercado exterior, primeiramente, do que ir para o mercado de ações nacional. Ele eleva os números ao extremo, principalmente, primeiro, no investimento no exterior e multimercado S&P, para depois você partir para as ações. Nesse sentido, a gente consegue analisar que a nossa carteira está mais ou menos nesse mesmo patamar. Se a gente for analisar os resultados de investimento no exterior e de multimercado, principalmente os S&P, a gente tem uma rentabilidade positiva já no ano e nos 12 meses. Agora, a renda fixa, nós temos até fundos que em 12 meses já estão batendo a meta, né, muito bem, uns já estão batendo a meta no ano, como é o caso do IRFM1+. Mas todos os fundos, como informado, os pré-fixados estão começando a perder força, os I+Bs mais longos ainda permanecem, mas a gente não pode tirar da carteira. Então, a gente não tem muita manobra para mudar a carteira nesse primeiro momento. Ou a gente faz uma remodelagem na parte de renda fixa, né, para tirar um pouco de fundos pré-fixados e ampliar para a parte de fundos NTN, seja um B, B5, B5+, né, para manter a carteira, ou, né, de acordo com a necessidade, ou após a gente fazer um estudo, pensar em colocar alguns fundos de compra de títulos direto. Hoje, fundos, né, vai ter que depender, né, ver qual que é o pagamento, qual é o juro que vai dar, porque vai ter que pagar ou chegar muito perto da meta. Senão, a gente precisa ter... Eu ainda acredito que a gente não pode abrir mão da liquidez. Então, se mantém em fundos é uma opção. Então, né, fiz assim, esse interim, exatamente para dizer a minha sugestão de investimento para esse mês, a gente manter ele todo e ir todo ele ou para multimercado, para setores de S&P e investimento no exterior. Nesse primeiro momento, não abriria nenhum fundo, manteria aportes nos fundos que a gente tem e esperaríamos, né, a nossa reunião do dia 15 para a gente fazer a análise dos novos fundos, conversar mais sobre outros fundos que estão, né, que ficaram na pendência para a gente analisar. E é isso. Vocês concordam? Eu vou abrir aqui a minha... Ou vocês têm alguma sugestão? Pensam em alguma forma diferente de aplicação? Voltamos para aquele padrão de renda fixa, renda variável e investimento no exterior? Nenhuma sugestão? Olha, eu só acho que a renda fixa pouco está dando, né? Não tem muito para onde correr. Tu viu hoje, né, o que o Ronaldo falou, né, Gi? IRFM1, que a gente já acabou com ele, né? Eu ia passar agora um movimento que a gente teve no mês passado. A gente terminou com um IRFM1 que tinha na Unetapa, que era o Executive 2. Migramos ele todo para um consumo americano, BDR nível 1, um fundo que a gente já tinha aprovado anteriormente. Então, foram 707 mil que a gente tirou da renda fixa e que já foi para a renda variável, tanto que se a gente é para o investimento no exterior, tanto que os nossos percentuais de investimento saiu de 2%, nós já estamos com 3,78. Lembro que abrimos ali um BDR para a taxa de administração. Ele não tem valor ali porque foi dia 31, então eu não tenho nem a cotização vai acontecer agora aconteceu, na verdade, no primeiro dia útil de setembro,
Então, eu só coloquei a sinalização porque esse dinheiro não está na conta e esse dinheiro realmente foi para o BDR. E como nós não vamos ter ganhos na renda fixa, IRFM, IRFM1, IRFM1+, por mais que já deram ou deram alguma coisa, a gente vai ter que gradualmente retirar ou manter para pagamento de despesa. Os IMABs, eles têm oscilado, mas, né, ao longo dos anos, ele tende a pagar a meta. A gente sabe que vai ter oscilação, mas vai pagar a meta. Mas a gente também não pode mais manter tanto o percentual na renda fixa, porque não vai dar em nada, né? A gente vê aqui, se nós levarmos em consideração, nós temos 127 milhões, é isso, né? 127 milhões nós temos em renda fixa. E ela deu uma rentabilidade negativa de 1.134.000. Nós temos 64 milhões em fundos de ações, e ele deu 1.800.000, são 700 mil de retração a mais, para quase o dobro de patrimônio. Né? Você vê que fundos, assim, até eu mandei para vocês uma carteira diária, que é bem interessante, que é a carteira do último dia, a carteira do dia 30, é a carteira do dia 31. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ver que o movimento do dia, o último dia útil, que foi o dia 31, se você pegar os fundos de renda variável, eu até falei com o Stefano ontem, disse que eles sofreram um monte porque eles estavam positivos, daí veio no final do mês, caiu 2 e pouco, daí eles tiveram uma retração. Se for olhar o BTG Pactual mesmo, eles estavam positivos em torno de 2%, também ficou negativo em 0,43%, porque caiu 2,135 só no dia 31. Ainda, né, não consegui ter a certeza se o 31 foi uma realização de lucros, algumas instituições, algumas pessoas físicas resolveram aproveitar e teve uma retração e venda e tal, e oscilou o mercado, ou foi realmente reflexo, né, de um mês que já não foi muito bom, mas não existe, não consegui, assim, uma definição por parte de nenhum analista do que realmente, o que aconteceu. Mas aconteceu, né? Então, tivemos uma retração ali, mas a nossa carteira acabou ainda ficando... Pensa que a média do dia foi menos 0,81% numa carteira, na nossa carteira toda, porque a renda fixa também caiu nesse dia e ocasionou um aumento na retração da renda fixa. Então, não tem como a gente não fazer. Se a gente tem ainda um percentual de 6 e pouco por cento na renda, no investimento no exterior, que está nos dando uma média de rentabilidade de 11%, mesmo que venha a não ser tudo isso nos próximos meses até o final do ano, mesmo assim a gente tem uma rentabilidade bastante interessante. O que tu me mandou aqui, Rafa? Tá, o que a gente viu que segurou, o que segurou esse mês foi o multimercado e o exterior, né? Mas a minha pergunta é, como é que estão esses fundos de renda variável esse mês de setembro, que já estamos no dia 8? Olha, ontem, eu tenho a data do dia 8, né? A data do dia 8, nós temos os fundos de renda variável, todos tiveram alta. Tá? Eu pergunto porque será que não seria o momento de comprar alguma coisa de renda variável, já que ele está na baixa, e aproveitar essa... Porque uma hora vai subir. Ele não vai ficar em queda o tempo inteiro. O único medo que eu tenho com relação a aumentar muito a parte o meu receio, na verdade, nos fundos de ações, é você ter uma volta alta, né, uma valorização e tal, e para a gente não estourar limite. Mas nós temos uma boa gordura. Ó, a rentabilidade nos fundos de renda variável, tá? Vamos pegar ali, ó. O multigestor, como ele é um fundo, é um FIC, ele tem um efeito retardado, digamos assim, com relação ao resultado, porque como ela é montada de outros fundos, os fundos dão um resultado e daí depois ele apresenta o resultado. Então, ele é um
dos que está negativo no mês, 0,7. Mas, provavelmente, amanhã ele já vai ter um resultado totalmente adverso. O fundo Ações Livre, que a gente tem nas duas contas, ele está dando 3,35. O fundo de Small Cap ativo, 1,13. O fundo de dividendos, 1,2. Então, assim, eles estão em recuperação. Hoje, isso que o mercado ontem teve uma retraídazinha de 1,20, se eu não me engano. Mas alguns fundos têm ainda conseguido subir. O BDR, o BDR esse mês, ele está com uma rentabilidade negativa, em torno de 7%. Aí é aquilo que a gente pode tentar fazer como nós fizemos ali no finalzinho do mês. Aproveitar que ele está tendo uma retração para aplicar. Idem fundos de renda fixa, porque nós temos boas opções ainda, a gente pode seguir aquela estratégia que sugeriste já no mês passado, de ampliar esses fundos que a gente tem na renda variável, que estão com um valor inferior a R$1 milhão, e aportar neles, porque tiveram queda, a gente vai subir, nem que seja 4%, é bastante coisa. Concorda? Então, é uma saída, sugestão. Eu gosto de dar essa O Léo sugestão falou? nivelada. Tá baixo, Léo. Eu gosto dessa sugestão de dar uma nivelada nesses fundos que a gente tem, que estão performando bem e a gente tem uma aplicação baixa. E foi uma proposta que a própria Gisele trouxe na última reunião. Vocês entenderam? Eu não entendi. Peraí. Léo, teu áudio está muito ruim, não dá para entender o que você está falando. Fala mais perto do... Agora vocês estão me escutando bem? Um pouquinho melhor. Alô? Peraí. Não. Tá ouvindo? Escutando bem agora? Tá, pode falar. Eu gosto dessa sugestão de dar uma nivelada nesses fundos que estão performando bem e a gente tem uma aplicação baixa. Foi uma proposta da Gisele, que ela trouxe inclusive na próxima reunião. A gente não tinha alguns fundos que a gente estava começando, mas tinha realmente essa proposta de dar uma nivelada, de dar um aumento, aumentar a cota nesses fundos que a gente já tem e tem uma performance boa nesses últimos meses. É o caso ali, ó, por exemplo, do o próprio Capital, o Vinci, que vem dando um resultado bom. Ele já está, a Vinci tem, no 12 meses, está com 10,71, ou seja, é um fundo que não sofreu tanto, né? Então, ele tem se recuperado bem. Outro fundo nessa situação é o Ocam, o Selection do Safra. A gente tem ações livres ali, mas esse é da taxa de administração, mas que agora a gente consegue modificar. Até estava esquecendo de falar isso para vocês, finalmente consegui fazer a retificação lá na taxa, no nosso DPIM. Então, alguns movimentos que a gente até queria fazer e que já foi aprovado, né, nas outras reuniões, eles estavam sendo, digamos, seguros em função exatamente da gente não conseguir alterar a política de investimento, porque agora, como eu consegui fazer essa alteração, quando eu for lançar o DPIM, o DAIR, eu não vou ter nenhuma notificação por desenquadramento, e então a gente pode acelerar até os movimentos agora esse mês. Então, né, aproveitando até, como a Gi falou, aproveitar exatamente esse período aí que está tendo uma queda, que teve uma desvalorização, para a gente poder aproveitar. Porque se a gente lembrar o que aconteceu lá em março, abril e maio, a gente ficou ali com aquele receio, claro que ninguém ia saber e nem podia imaginar o que depois ia acontecer, a gente também poderia ter aproveitado aquele período para colocar mais, mas como não sabíamos como ia reagir o mercado a partir de então, resolvemos ser conservadores. Agora a gente pode ampliar e dar continuidade exatamente na nossa política de investimento, exatamente contemplando as melhores gestões.
Até nas migrações, né? Porque a gente vai ter que começar a fazer as migrações. Ó, outra coisa que eu preciso ver, né? Se a gente dá continuidade, que eu e a gente já começamos até, né, no mês de agosto, é como na política de investimento a gente já previa uma devolução de 50% do valor da taxa de administração. Como, né, eu falei até na reunião, até no grupo, para poder iniciar o movimento, a gente vai precisar de lei para alterar para conseguir fazer essa migração, né, essa devolução. Iniciamos, então, através, mesmo na taxa de administração, a estratégia que a gente traçou para o fundo previdenciário. Então, ampliar a parte de investimento no exterior e investimento em ações desta nossa reserva financeira. Até porque a nossa reserva financeira nem vai mais contar, né, para o calculatorial, mas ajuda no nosso resultado mensal. Eu acho que esse a gente pode tirar ali o que deixar um período que a gente tem, por mais que a taxa de administração que a gente recebe paga a conta e sobra, a gente poderia usar aí uma boa parcela dele, eu tiraria toda essa parte que a gente tem aqui de IDK de 2 anos, um pouco do IRPM1 até dá para deixar, mas tirar um pouco aí do IMA-B5, quem sabe, e passar esses valores para renda variável e investimento no exterior. Eu colocaria um pouco mais em BDR, colocaria um pouco mais no ações livres para não abrir. Apesar de que, por exemplo, isso é uma coisa que eu quero ver agora. Mas qual que é a previsão da lei ficar pronta, Ali? A gente abriu aquela conta, como eu tinha comentado, eu pesquisei para ver se a gente consegue abrir contas, né, nas mesmas instituições, só que daí separado no plano administrativo, como a gente tem na Caixa. Conversei com a XP, falei com algumas outras instituições, a XP, inclusive, já me mandou, já abriu conta para 190, então abre uma possibilidade de a gente colocar valores, por exemplo, no MS Global. Lá nos fundos que a gente tem na XP, a gente também pode aplicar agora, né, a partir desse mês, né, a partir de agora, porque agora de tarde que a Maria me passou o número da conta aberta lá na XP. Então, esse é um que a gente pode aproveitar, porque o Global Opportunity, ele está bem montado, um fundo que está dando 80% no ano. Então, assim, a gente pode também aproveitar e colocar recursos administrativos ali. Ô, Geise, só respondendo a tua pergunta, a questão da lei ali para esse ano ainda, tá? Não sei te precisar em que mês, mas provavelmente essa transferência vai ocorrer nesse ano ainda para poder utilizar para o cálculo atuarial do ano que vem, tá? Tá, não só para a gente saber desse movimento, né? Tipo, por exemplo, se fosse sair daqui a 1, 2 meses, se valeria já investir nessas ações e depois alterar, por isso da minha pergunta. Como não vai ser aberto casa, não vai ser aberto fundo, a gente vai investir já em fundo que a gente já tem, não tem grandes problemas. Na verdade, a gente podendo aplicar e manter com a estratégia, dá para segurar um pouquinho, porque agora é muito complicado a gente encaminhar. A gente já conversou, eu não sei como é que está o andamento, tu ias levar lá, né, na prefeitura, não sei como é que a prefeitura está vendo isso, se a gente consegue passar ainda na Câmara antes da eleição, eu acho complicado. Tu acha que consegue? Olha, vamos tentar. No mês que vem eu vou conversar com o prefeito. Esse mês eu já dei bastante demanda para ele, já umas demandas bem difíceis de resolver, mas para o mês que vem vai ser essa a pauta daí. Eu acho que não vai ter problema, que eles vão se sentir mais seguros de alguma forma jogando para o previdenciário, né? Então acho que não vai ter muito problema em fazer isso assim. Mas só tem o problema dele querer reduzir a taxa. Como é? Como é que é? Tá sobrando dinheiro, ele pode querer reduzir. Então isso a gente vai dar uma segurada para tentar preservar esse percentual que a gente tem hoje. Sim. Vai que corta o nosso 2%, daí não dá, entendeu? E do jeito que está a situação, né?
qualquer valor está ajudando. Então, assim, na verdade, a gente tem que fazer uma manobra para ver que a gente está tentando melhorar o calculatorial para reduzir a possibilidade de ter um custo adicional, um custo extra. Igual você falou, o valor está lá, está rendendo, né? Se for para reduzir a taxa, então vai mantendo assim, vai aplicando e vai tendo retorno desse dinheiro do que diminuir o percentual, né? Já tem alguma definição? Tem alguma definição quem que vai fazer o calculatorial no ano que vem? Já a mesma empresa Lumens, lá, a Lumens. Inclusive, eles já encaminharam uma solicitação, tá com o Rafa ali para em função do TCE, a gente vai ter que antecipar a avaliação para esse ano. Mas a gente tem um contrato que dá, como foi feita a licitação, a gente tem contrato, né? Então a gente pode fazer até 5 anos. Isso, pode renovar, né? A questão ali dessa lei, o valor da percentual da taxa de administração, esse mês foi entregue para o prefeito um ofício explicando do resultado calculatorial, que ele vai ter que fazer uma lei, né, para complementar o percentual ali que deu déficit. Então, com isso, eu espero que ele tenha consciência, né, de que existe déficit, que ele não deve reduzir o percentual da taxa, que ele deve manter, e para que quando chegar lá para ele requerer passar a conta administrativa para previdenciar esse percentual, esses 50% dos recursos, para que ele tenha consciência de não querer reduzir o valor da taxa. Né? Nem da taxa, nem de uma patronal, enfim, a gente não sabe o que se passa na cabeça, né? Então, vamos ir devagar nos meios mais flexíveis para que ele não queira, para que ele tenha consciência, né, de que existe déficit e que não tem que apoiar nada por enquanto. Bem pelo contrário, né, tem que aportar cada vez mais. Bem. Dúvidas? Não, certo. Mais alguma informação? Podemos já, então, definir nosso percentual? Olha, a gente aplicou mês passado 6.947.000, resgatamos 1.233.000, resgate de vértice foram 3.832.792 e tivemos um bônus de 16 do 2024, que foi a movimentação que a gente fez. Ou seja, movimentamos no mês passado a carteira em 12.030.000 reais. Né? Então, abrimos o Ester, né? Ele não está ali na carteira de agosto, porque a gente finalizou o cadastro com a Wester, mas a Wester já abriu, já está na carteira de setembro. A gente colocou 300 mil reais lá no fundo BDR. E agora a gente tem 2.700.000 para definir para onde que a gente vai colocar. Mantemos, então, aquela estratégia, ampliar para 1 milhão os fundos que estão performando bem da renda variável e aporte, minha sugestão, SIP e investimento no exterior. Um pouquinho ali no 92, mais um 92 e uma parte no BDR. Por mim, pode ser. Eu concordo também. Beleza, porque daí eu faço assim, o elenco, né? Amanhã eu já pego todos esses fundos, faço uma relaçãozinha e mando no grupo quais são os que vão ampliar. Mas se a gente for analisar, vai ser mais ou menos vai ser esses que eu já citei, e daí eu pegar uma parte já da taxa de administração e migrar, né, para ampliar a nossa aplicação aqui no BDR e ver, né? Claro, vou fazer uma medição quais são os fundos. Os fundos de investimento no exterior, eles começaram em queda, tá? Ontem eu estava olhando o global, o consumo americano, o próprio BDR, como eu falei ali, o da Caixa,
eles iniciaram o mês em retração. Então, é bom a gente aproveitar também e colocar para aproveitar esse valezinho aí de queda. Isso? Beleza. Uhum. O Rafa fez um monte de gráfico, eu nem passei os gráficos, Rafa. Encaminha para a gente por e-mail, a gente dá uma olhada. Ele foi apresentando. Na verdade, eu pedi para o Rafa fazer um levantamento, né, do histórico de rentabilidade de todos os fundos, né, que a gente tem na carteira, quanto que está aderente à meta e tal. Até se tu quiser dar uma pincelada aí, Rafa, eu posso. Deixa eu colocar aqui então algo bem breve aqui, então. Espera aí. Pronto, acho que agora deu aqui. Todo mundo acompanhando aqui o slide? Abrindo. Sim. Fechou. Então vamos lá. Esses slides aqui praticamente já passei para vocês antes, né? Fala sobre os índices de renda fixa, variável, investimento no exterior que a gente teve ao longo do mês aqui, tá? A gente consegue ver por esse aqui que dos índices de renda fixa, basicamente, o mais vida louca, que era o IMAB5+, foi que pior performou, foi mais ou menos na mesma linha do Ibov, né? O acumulado desde março, como a Ali tinha pedido ali, a gente já consegue ver mais ou menos todo o estresse que cada um desses aqui já carregou. Destaque também para o dia 23 de março ali, que o IMAB5+, também sofreu, já estava com um tombo de 16,5%, né? Desde o início do ano ali, o tombo é maior, 16,2%, tá? Na parte de renda variável aqui também, a gente nota uma descorrelação grande entre os índices nacionais, podemos dizer assim, né? Do IFIX para baixo ali, como a gente consegue notar, com o S&P e o BDR, que eles têm uma correlação muito grande. Deixa eu só adiantar aqui que eu quero colocar aqui para vocês. Esse daqui, IMAB5+, e Bovespa, podem notar que ele tá tudo meio que performando igual ali, enquanto o BDR totalmente fora, né? Se a gente descontar o avanço do dólar, a gente nota que os BDRs têm ainda uma valorização de mais ou menos 20% em relação ao Ibovespa. Passei agora há pouco para vocês também ali no WhatsApp um gráfico que eu peguei da apresentação do BNP, agora no início do mês, falando sobre as empresas tech na parte do S&P, onde eles conseguem deixar bem notado ali qual que é a variação do S&P, o geral, e o S&P somente a parte de empresas de tecnologia, o quanto que essas empresas de tecnologia alavancam os índices, né, no geral ali, como um todo, alavancam para o alto realmente o S&P. Aí depois eu coloquei aqui, são basicamente os mesmos gráficos lá que eu passei para vocês por enquadramento, né? Dei um trabalhinho para colocar aqui os nomes reduzidos aqui dos fundos. Acredito que no PDF que vocês receberam ali vai estar mais fácil de se identificar, tá? Mas basicamente ali, toda essa área em verde ali é a nossa meta do IPCA mais 6 ao longo dos últimos 12 meses, tá? Só para reforçar, não é desde o início do ano, é desde agosto do ano passado, trazendo a meta IPCA mais 6, daria 10,858, e daqui a gente nota em cada enquadramento qual que é a performance de cada fundo e o quanto que eles contribuem ou não. E a gente nota que essa pancada da pandemia derrubou realmente a performance de muitos dos fundos, tá? Aqui é só um fundo que tinha nesse enquadramento mesmo. Eu vou avançar para chegar na parte logo do investimento no exterior. Aqui a parte de renda variável, como a procissão é meio que uníssona praticamente aqui entre eles, né? E a parte de investimento no exterior aqui a gente nota o quanto que ele é totalmente descorrelacionado, né? Seja pela parte do câmbio, seja pela própria performance dos fundos ali. A gente consegue notar a diferença em 12 meses do quanto que esses fundos podem entregar. Trazendo um pouquinho sobre a parte que a Ali estava comentando sobre a ALM de hoje também, só para também o pessoal se situar melhor, o que é o ALM, né? Ele é um direcionamento de macroalocação. O que isso quer dizer? Ele meio que orienta qual seria
o melhor caminho com o menor risco possível para você conseguir atingir os objetivos de meta atuarial e de pagar todas as contas, né? Um exemplo que deixa eu só tirar aqui a apresentação, que aí fica mais fácil. Pronto. Um exemplo que o Ronaldo estava passando hoje para a gente. O Instituto de Canoinhas, praticamente com 25% do patrimônio alocado em ações, não, em títulos públicos. E aí ele comentou, a gente prefere não abrir mão da liquidez. O que quer dizer, precisei, eu estou resgatando dinheiro. Por outro lado, o que seria essa alocação em títulos diretamente? Por exemplo, no Instituto de Canoinhas, ele disse que 25% colocando em títulos vencimento 2055. O que isso quer dizer? Você tira de um lado a liquidez, que é o que hoje a gente prioriza, e deixa lá ele rendendo aquele percentual que a gente sabe que é líquido e certo, que não vai bater a meta, mas ele chega relativamente próximo. E aí o nosso trabalho seria de utilizar outros ativos, outras alocações para conseguir compensar essa falta, mas também essa garantia que tem de rendimento com os títulos. Outra coisa que ele estava mostrando hoje era que com dispersões de rentabilidade de 2% ao ano até à frente lá de 6%, 8%, uma coisa que a gente notou que as alocações já para render 3,5% como alocação ótima, não seria investimento em Ibovespa ou alocação de renda variável passiva, como ele chamou, e sim de investimento no exterior, dada a descorrelação tão grande que ele tem em relação ao Ibovespa. Então, essa parte que a gente está fazendo agora de alocação em investimento no exterior e até o temor da gente ter tanta alocação em investimento no exterior, como a gente vem falando mês após mês, e aparentemente será que realmente esse movimento é o certo ou não é o certo? Pois então, meio que a resposta já veio hoje para a gente. Realmente, nós estamos indo no caminho certo, dado de que as primeiras alocações que não sejam em renda fixa já são diretamente em investimento no exterior. Investimento no exterior. Isso, ele assim, primeiro ele chega no limite de 10% de BDR, S&P, investimento no exterior, como as alocações globais, como a gente está fazendo, para depois ele começar a fazer uma alocação em Bovespa passivo. Ele categorizou basicamente Small como sendo alocação em renda variável, gestão ativa, e o IBOV como gestão passiva. Então, ele, nas primeiras tentativas de se chegar em alocações macro, ele primeiro esgota as possibilidades de investimento no exterior, para depois ele começar em renda variável propriamente dita na parte passiva, né? Então, só para passar isso aí para vocês aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre o ALM e o nosso trade-off aqui entre ter a garantia de liquidez na mão ou uma garantia de rentabilidade lá na frente. Isso vai nos trazer um pouco mais de segurança também no quesito que a gente está fazendo a coisa certa ou não, né? Porque ele vai dar os percentuais, aonde tu vai alocar cada percentual em cada tipo de índice, no caso aqui, ou... Cada macroalocação, no caso, né? Em quais artigos que a Cada gente... modalidade de ativo. Isso. Só para complementar essa parte para o pessoal, o ALM, ele não te obriga a nada, tá? O cara vai trazer uma ALM, por exemplo, ele vai dizer, o ideal seria você investir, sei lá, 50% em título público 2055. A gente é obrigado a fazer isso? Não. Cabe a nós aqui do comitê de definir, com base no estudo atuarial, com base no ALM, qual que é a nossa rota. Um já disse quanto temos de dívida, outro diz mais ou menos qual que é a rota a seguirmos. Mas é nós que vamos definir aqui, o norte de cada alocação. Tá? Então, não se vincula uma coisa com outra. Contratamos o estudo de ALM, agora somos obrigados a colocar 42% em título público. Não, não somos obrigados. Tá? Só para deixar também o pessoal situado quanto às vezes a ter receio de falar alguma coisa contrária do que o estudo de ALM vai trazer. Não, não tem essa obrigatoriedade de um seguir o outro, tá? Para um direcionamento, né? Isso, é um mero direcionamento. Até para a gente, como usar exatamente as palavras que ele usou, a gente deixar um pouco do achismo, né?
de achar como que aquela variável, aquele ativo vai se comportar na carteira e como ele realmente vai, em cima de estudos e tábuas de análise e de cálculos, como que realmente ele vai interferir e vai trabalhar na nossa carteira. Porque tudo interfere. Na verdade, o estudo, né, completando, ele vai levar em consideração tudo que você recebe, tudo que tu tem de recursos, quanto que é a tua massa de necessidade, qual é o valor que tu vai precisar lá para frente, em 2040, 2050. Então, assim, na verdade, é um apanhado tudo do que você tem de despesas, que você vai gerar ao longo do tempo, e o que você precisa de receita, e, né, de renda para pagar tudo isso. E esta forma de conseguir a receita, ele vai otimizando numa curva mais otimizada possível, dentro de um percentual de cada coisa. É como a gente vai fazer um bolinho, né? Põe um pouquinho de uma coisa, põe um pouco de outra, põe um pouco de outra. Se você abusar num ingrediente, pode abatumar o bolo, né? Então, assim, na verdade, a gente tem que saber dosar, né? Porque pode ir muito bem, como não pode ir bem. Então, por isso que é necessário fazer essa análise, né? Tem, como ele mesmo ele falou, Jundiaí tem monte, né? Só ele tem mais do que o nosso patrimônio só em títulos públicos, então, assim, 300 e poucos milhões que ele tem só em títulos públicos, então é uma outra realidade. Por isso que você precisa fazer, com que frequência? Também tudo vai depender dos resultados que a gente tem, mas sempre buscando, né, encontrar qual que é a melhor maneira e qual é a melhor carteira que a gente deva ter dentro, né, dos fundos e disponibilidades que o mercado tem, porque ele faz também ele apresenta, né, um estudo, acho que é um relatório, né, Rafa, já estava quase no fim quando a Gi perguntou sobre esses dados de quais são os fundos que melhor se adaptam àquela realidade que a gente tem no momento. Exatamente. Faz uma limpa de Isso. alguns fundos todos. O que ele faz ali, ele traz uma opção de alocação ótima, considerando títulos públicos, considerando todos os fundos que a gente já tem, enfim, né? E ele já diz, o ideal seria você alocar tanto em fundo, tanto em título e tudo mais. Beleza. Mas eu, RPPS, não quero alocar, por exemplo, em títulos públicos. Eu sou avesso a alocação em títulos públicos, por exemplo, então eu prefiro só manter com fundos. Beleza. Então ele vai trazer uma opção dentro das casas onde nós já temos o credenciamento feito. Ele vai dizer, dessas casas que você já possui credenciamento feito, eu diria que esses fundos A, B, C e D possuem o perfil para conseguir o atingimento desses objetivos de rentabilidade mínima que você precisa com o menor risco possível, né? O que ele não vai fazer, por exemplo, hoje. Atualmente a gente não tem, por exemplo, credenciamento com o Banrisul. Ele não vai, então, não vai apontar nenhum fundo do Banrisul, porque nós não temos esse credenciamento com eles, né? A Ali já deixou o microfone fechado ali. Foi comentar, mas estava com o microfone fechado. Então, entra nesse sentido, entendeu? Ele vai dizer no primeiro momento qual seria o tipo de alocação ótima, mas aí também, depois de feito esse ALM, nisso aí ele conclui a ALM. Aí depois eu respondo para ele, mas eu não quero título público, só quero fundos. Beleza, então aí ele vai fazer um outro relatóriozinho à parte, que já não é mais o ALM especificamente, tá? Onde ele vai dizer, então nesses fundos aqui, ele já vai dizer quais são os que teriam a opção do atingimento desse objetivo, tá? Ele pega o ranking dos melhores fundos, né? E aí ele seleciona para o que tu quer direcionar. Exatamente. A ideia é bem essa daí. E aí ele só tem esse cuidado de ver quais são as instituições que já estão credenciadas conosco para não ter nenhum viés do tipo, eu quero que você, sei lá, eu não tenho credenciamento com o Itaú e eu quero que você vá lá e aplique no Itaú. Então ele tem todo esse cuidado para não ter esse tipo de viés. Principalmente o direcionamento de aplicações, na verdade, né? Você
induzir a pessoa a investir em determinados parceiros, digamos assim, de quem faz o estudo. Né? Então, é uma preocupação que eu acredito que ele tem que ter mesmo, né? Porque tem que ser o com maior isonomia possível, né? É uma garantia de alguma forma, né? A gente tem que buscar formas alternativas e a gente vê como que vamos mexer a nossa carteira. Esse ano, né, a gente já fez tanta live com tanta gente, né, e já pergunta e questiona, será que vai se conseguir bater meta? Não vai se conseguir bater meta? Não sei. Caso a gente consiga, né, a gente não vai deixar de mirar e conseguir, né, nós estamos aí com 7% atrás, né, 2 e pouco negativo, mas o que tem de meta, 4 e pouco. Então, assim, a gente precisa ir atrás, mas é uma oportunidade de a gente analisar a carteira em circunstâncias e cenários totalmente adversos que a gente não tinha passado ainda. Só para complementar ali, Ale, sobre essa parte do ALM e para onde que a gente vai ou não, né? A comparação que ele fez entre Jundiaí, né, que acaba sendo o norte para muitos RPPS, e o que a gente estava fazendo. Ano passado a gente performou 21,5%. Né? Jundiaí não performou muito mais do que 10 ou 11, se não me falha a memória, que ele tinha comentado hoje. Isso porque eles têm muito PL em cima de títulos públicos, que vai andar em escadinha, que vai chegar naquela rentabilidade no final do período. Isso quer dizer que eles foram ruins? Não necessariamente. Quer dizer que a gente foi bom também? Não necessariamente. Desse ano agora, nós levamos um tombo e muitos RPPS levaram um grande tombo em função da pandemia. Por outro lado, eles têm uma boa parte do PL resguardada desse tipo de evento. Então, mais uma coisa a se considerar também na hora de alocação, seja em título público, seja em fundos. Porque vai dizer exatamente como que a gente vai ter que proceder. Só uma consideração enquanto à meta. Ele sugeriu, porque a nossa meta está 6%, né? Ele sugeriu a alteração da política para 5,88, que foi utilizado no cálculo atuarial. O que vocês acham? Para atingimento de meta. Claro, é pouca coisa, mas tudo ajuda, né? É que tem uma previsão legal, né, que já determina que para os efeitos de cálculo será ou o que tiver na política de investimentos ou o que for da tabela para o cálculo atuarial em cima do duration do passivo do Instituto. Como o nosso duration, que é, se não me engano, 21,5 anos ou 23,5, não vou lembrar agora, ele dava 5,88, então para todos os efeitos, para todos os cálculos, inclusive do ALM, seria em 5,88. Índice esse que para o ano que vem, já com a nova tabela da Secretaria de Previdência, a gente vai estar no máximo com 5,70 e uns pico, ou 5,40 e pouco, ele tinha comentado hoje, né? Então, vai ser cada vez mais distante do 6%. Quanto a alterar para 5,88, né, e ficar ficar adequado à avaliação atuarial, eu não vejo problema nenhum, até porque reduz aí, bem ou mal, um 0,12, mas reduz, e a gente faz uma retificação, é só retificar o índice. Eu fico o índice de meta lá no DEPIN. Estou quase ficando caca, hoje me peguei de novo, mas parece que sumiu a notificação lá, Rafa. Vou ver agora como é que ficou depois para... Coisa boa! Mas é que assim, eu tenho algumas coisas, eu até entendo, se você quiser, vai, investiga isso e aquilo, e você notifique e chama a atenção do Instituto. Agora, quando você está notificando, porque tu diz que o gestor não tem certificado, porque não aparece numa aba específica do DEPIN, você mostra que está numa outra aba, que você não sabe como chegar naquela, tu mandou a certificação e mantém irregular, aí é errado, né? Aí briguei com ele, agora sumiu, pelo que eu estava olhando agora, desapareceu. Vou ver lá depois com mais calma, vou atualizar. Mas é impossível. Se não tivesse, é uma coisa. É a mesma coisa como eu falei, no início do ano, colocaram uma notificação para a gente com relação a desenquadramento, mas não levaram em consideração a progestão. Eu acho injusto, né? Então, se estamos errado, pode dar no lombo. Agora, se não dá, não está, tudo bem.
Então tá, galera. Gosto muito de vocês, né? Mas vamos encerrar a nossa reuniãozinha de hoje. Aí eu separo amanhã os valores assim que chegar e faço aquela manda assim, mas vamos manter então renda variável, S&P em investimento no exterior, vamos deixar o renda fixa no vácuo esse mês? Eu acho que deixa. Eu acho que deixa no vácuo mesmo. Colocamos meio que 50-50 ali, sabe? Às vezes já tinha concordado, o Leonardo também, a Uhum. Gita, Concordo. Eu concordo. isso. Roberto tá aí por aí ainda, Roberto, concorda? Tá na área ali também. Dando positivo ali pra gente também. Beleza, então. Então, fechado, gente. Obrigado. A gente Beijo. se vê na próxima reunião, vai ser dia 21. Dia 21, isso. Tá previsto dia 21, 2 da tarde, videoconferência, tá? Qualquer mudança a gente vai conversando ali no WhatsApp também, qualquer necessidade a gente vai se antenando por ali. Isso. E da mesma forma, como eu já tenho umas demandas de fundos para a gente analisar, se vocês encontrarem alguns, tiverem algum interesse ou viram algum que acharam importante a gente fazer uma análise, manda para a gente, que aí eu vou pedindo para a SMI para eles fazerem para a gente. Tá certo. Maravilha. Beleza.